Olá! Em seu livro A Formação do Pensamento Sociológico, Nisbet se lança a discutir as várias matrizes de reflexão que foram se constituindo a partir das revoluções burguesas. Para ele, as duas grandes revoluções burguesas que temos no plano histórico foram a Revolução Industrial na Inglaterra e a Revolução Francesa no território francês, logicamente, em 1789. Para ele, estas duas revoluções provocaram um impacto no sentido de trazer reflexões novas, seja no plano do liberalismo, seja no plano do conservadorismo, ou então no plano do pensamento radical, leia-se, do pensamento socialista e comunista. Ao tratar, por exemplo, dos efeitos destas duas revoluções, e, em particular, da Revolução Industrial na Inglaterra, Nisbet vai procurar estabelecer semelhanças, ou melhor, proximidades, entre temáticas que foram discutidas tanto no âmbito do conservadorismo, quanto também no âmbito do pensamento radical, leia-se socialista comunista. Observemos que, por conservadorismo, ele está considerando aqui aquelas matrizes de pensamento que, descontentes com os resultados da Revolução Francesa, procuravam caminhos para retornar ao passado. Portanto, em vez de olharem para os desdobramentos futuros da Revolução Francesa, procuravam encontrar no passado feudal elementos que pudessem ser resgatados para aquele tempo presente. São conservadores na medida em que temem cada vez mais o avanço. É lógico que, à medida em que o pensamento burguês, ou o próprio pensamento burguês, vai resistindo às mudanças futuras, ele também se torna conservador. E, neste sentido, aquele pensamento conservador anterior vai assumindo uma configuração cada vez mais reacionária, vai ficando cada vez mais presa a um passado perdido e que não pode mais voltar, em razão de que existe algo que se chama a irreversibilidade do tempo, seja no plano biológico, seja no plano da vida social. Vejamos, neste momento, como em seu capítulo 2, Nisbet traça as proximidades no sentido de temas comuns que existiram entre o pensamento conservador e o pensamento radical à luz dos desdobramentos da Revolução Industrial na Inglaterra. Começa ele observando que o efeito da Revolução Industrial sobre o pensamento do século XVIII deixou grandes marcas, seja na própria Inglaterra, seja também no pensamento francês e no pensamento alemão. Dirá Nisbet, muito antes de que a frase Revolução Industrial se fizesse corrente, portanto frequente, os escritores alemães e franceses já designavam como sistema inglês as forças combinadas do individualismo legal e do economicismo que estavam transformando a sociedade inglesa. Leia-se aqui a força do liberalismo. Prossegue Nisbet com uma pergunta. Que aspectos da Revolução Industrial haveriam de provocar maior quantidade de respostas sociológicas e formulação de problemas e conceitos? Para ele, 5 elementos de proximidade podem ser estabelecidos entre as temáticas levantadas pelo pensamento conservador e as temáticas levantadas pelo pensamento radical. Diz ele, a respeito destes 5 temas, referem-se eles à situação da classe trabalhadora. Segundo tema, a transformação da propriedade. Terceiro tema, a cidade industrial. Quarto tema, a tecnologia.
E quinto tema, o sistema fabril. De acordo com Nisbet, grande parte da sociologia pode ser considerada como uma resposta direta a estas novas situações, e seus conceitos podem ser considerados, por sua vez, os conceitos adotados pela sociologia, podem ser considerados, por sua vez, como efeitos que foram sentidos à luz das transformações que estavam em curso, tanto quando nos referimos ao pensamento de Tocqueville, quanto ao de Marx, como também ao de Weber. Portanto, Nisbet está procurando apontar aqui como que estes teóricos eram homens de seu tempo. Se eles forjaram novos conceitos e novas categorias de análise se apresentaram, isto se deve em razão de que aquela realidade que estava se constituindo era bastante distinta do modo de produção feudal. Portanto, era necessário compreender o modo de produção capitalista à luz de novos conceitos e novas categorias analíticas. Para Nisbet, pela primeira vez na história do pensamento europeu, a classe trabalhadora passou a ser tema de preocupação moral e analítica. Tanto para os radicais, leia-se, socialistas, como para os conservadores, leia-se, aqueles que, descontentes com os resultados da Revolução Industrial Inglesa, queriam uma volta ao passado, tanto para os radicais como para os conservadores, a indubitável degradação dos trabalhadores, ao privá-los de estruturas protetoras que antes existiam nos grêmios profissionais, a aldeia e também na família, foi a característica fundamental e mais espantosa da nova ordem. Portanto, ao se desestruturar toda aquela configuração anterior do trabalho e ao se desenvolver o trabalho industrial com todas as suas consequências nocivas para a classe trabalhadora, isto obrigou necessariamente a trazer aquela massa de trabalhadores, aquela massa de expropriados para o centro da cena, ou seja, para o primeiro plano da análise. Isto faz com que seja bastante curioso que tanto um conservador como Bonald, como um progressista quanto Hegel, aludissem com desgosto ao sistema inglês, advertindo para a instabilidade geral da sociedade e o que sobreviria daquela situação na medida em que o homem perdia as suas raízes, portanto, perdia progressivamente algo que era fundamental para ele, o trabalho. Mas não apenas perdia aquela velha estrutura do trabalho, como também se transformava a família, a paróquia e a comunidade, ou seja, aquelas relações mais locais nas quais os indivíduos se encontravam envolvidos. Nesse sentido, dirá Nisbet, é possível encontrar uma certa afinidade de temas entre o conservadorismo e o radicalismo, portanto, entre aqueles que queriam uma volta ao passado e as teorias socialistas que começavam a se desenvolver. Isso não significa dizer que esta proximidade de temas equivaleria a uma igualdade na forma como estes temas eram tratados. São perspectivas de análise distintas. Isso não impediu, no entanto, que os temas fossem comuns. Dentro deste primeiro ponto, que é o do industrialismo, observará ainda Nisbet que a avaliação do industrialismo e seus subprodutos surgiram reflexões tanto no plano dos escritos conservadores de Tocqueville, Taine e do norte-americano Hawthorne, como também a reação horrorizada às consequências da Revolução Industrial produziram os seus efeitos, os seus constrangimentos, portanto, as suas preocupações também em escritores do leque do radicalismo, portanto, no leque do pensamento socialista, seja ele utópico, seja ele científico. Nesse sentido, Nisbet destaca aqui o livro de Engels, A Situação
da classe trabalhadora na Inglaterra. E por que tantos conservadores quanto Engels estão se debruçando sobre isso? Porque a Inglaterra é o território no qual a Revolução Industrial desestruturou completamente a ordem feudal, produzindo uma massa de expropriados que não encontravam outra condição de existência senão assalariarem-se naquelas indústrias, morando em bairros totalmente sujos, onde proliferavam as epidemias, o alcoolismo e todas as formas de doença. Neste sentido, ao estarem olhando para a mesma realidade, ou seja, a Inglaterra, não era incomum ou não é nada estranho considerar que tanto Tocqueville, Taine e Hawthorne, assim como Engels, acabassem ficando debruçados ou se debruçassem sobre a mesma problemática, ou seja, a classe trabalhadora e quais seriam as consequências sociais advindas daquela desestruturação do mundo antigo e constituição do mundo moderno. Leia-se a superação da sociedade feudal e constituição da sociedade burguesa. Nisbet observa que os cargos formulados, ou as cargas formuladas contra o capitalismo pelos conservadores do século XIX, haviam sido, em geral, muito mais severos do que aquelas dos primeiros socialistas. Enquanto estes últimos aceitaram o capitalismo, ao menos ao ponto de considerá-lo um passo necessário do passado para o futuro, ou seja, enquanto que os socialistas consideraram que o capitalismo era importante porque, ao desenvolver as forças produtivas, criavam a base para uma futura sociedade socialista, os tradicionalistas, no sentido contrário, tenderam a rechaçar o capitalismo em todos os planos, julgando que toda evolução de sua natureza industrial de massas, quer fosse aquela da Inglaterra ou mesmo fora, estava tendendo ou estava condenada a produzir instabilidade social. Daí o ataque mais profundo, mais contundente dos conservadores à ordem capitalista, uma vez que eles queriam, de imediato, abolir a ordem capitalista ou o modo de produção capitalista para resgatar as bases da sociedade feudal e os princípios cristãos que alimentavam a ordem feudal. Observará Nisbet, o que mais depreciavam os conservadores era o que os socialistas aceitavam no capitalismo, sua tecnologia, seus modos de organização e o urbanismo. Os conservadores viam nestas forças causas da desintegração do espírito humano, enquanto que os socialistas viam no desenvolvimento da grande indústria uma possibilidade de salto qualitativo para a humanidade, os conservadores viam na grande indústria apenas o seu lado negativo. Daí, reforçarem a necessidade das sociedades, ou pelo menos da Inglaterra, retornar ao seu passado glorioso, ao seu passado religioso, ao seu passado feudal. O segundo tema que vai emergir e que é derivado da Revolução Industrial, observa Nisbet, tem relação com a propriedade e sua influência sobre a ordem social. Nenhum aspecto da Revolução Francesa representou maior afronta para os conservadores do que aquele que se remetia à confiscação da propriedade e à debilitação do apoio institucional a esta. Prossegue Nisbet. Para a propriedade e a função que desejava assinalar-lhe na sociedade, sobrepassa a qualquer outro símbolo em sua ação diversificadora sobre os conservadores e radicais do século XIX. Para os primeiros, ou seja, para os conservadores, ela era a base indispensável da família, a igreja, o Estado e todos os outros grandes grupos sociais. Para os radicais, leia-se os socialistas e comunistas, sua abolição, ou seja, a abolição
da propriedade resultaria em meta fundamental ou se colocava como meta fundamental das aspirações futuras. Por outras palavras, enquanto os conservadores queriam conservar a propriedade privada, os socialistas e comunistas apontavam para a necessidade da superação da propriedade privada. Nisbet observará, continuando suas reflexões neste item, que conservadores e radicais odiavam certo tipo de propriedade, a propriedade industrial de grande escala e, mais especialmente, a propriedade de tipo abstrato e impessoal, representada por ações compradas e vendidas na bolsa. Quando ele está dizendo que ambos tinham uma leitura negativa da propriedade, é porque, para os conservadores, a propriedade ideal era a propriedade feudal, portanto, a propriedade privada no seu modelo feudal, enquanto que, para os socialistas, a propriedade privada deveria ser abolida, fazendo com que a propriedade fosse socializada entre aqueles que constituiriam o novo ordenamento social, portanto, o modo de produção comunista. Vai haver, entre ambos também, uma crítica bastante contundente ao especulador. Para os conservadores, os especuladores eram os principais objetivos de ataque, uma vez que eles contribuíam para a desestruturação da vida social. E esse ataque aos especuladores vai ser bastante contundente em Edmund Burke. Burke, dirá Nisbet, Burke expõe o problema sem ambiguidades. Seu temor reside em que o poder político se transfira da terra a novas formas de capital. Porém, por detrás disto estava sua profunda convicção de que toda essa ordem com a qual ele se havia comprometido com tanta paixão se fundava, em última instância, na propriedade da terra. Nesta nova ordem econômica, podia haver a propriedade fragmentada, atomizada e convertida em bônus ou ações impessoais que jamais inspirariam lealdade nem levariam para a estabilidade. Lembremos que a ideia da lealdade está ligada ao universo feudal, uma vez que o suzerano dependia ou propugnava, colocava a sua lealdade ao soberano. Já com a ordem burguesa, esses laços que ligavam homem a homem são dissolvidos e, como diz Marx, são substituídos pelo laço frio do interesse, ou seja, o contrato. Nisbet observará ainda que no século XIX, os conservadores e radicais desconfiavam por igual do capital industrial e do financeiro. Porém, enquanto estes últimos tenderam cada vez mais a considerar esta forma de propriedade como um passo essencial na evolução para o socialismo, e, apesar que a cura de seus males capitalistas sobreviria com a liquidação revolucionária da propriedade privada, aqueles, ou seja, os conservadores, estimaram que era a própria natureza desse capital o que criava instabilidade e alienação na população, e que o mero fato de ser a propriedade pública ou privada não o afetava. Tudo o que havia feito da propriedade da terra tema de herança e primogenitura em quase todos os países, em uma ou outra época, o que havia levado por igual ao campesinato e aristocracia durante séculos a preservar e perpetuar a propriedade por cima de todos os valores, salvo religiosos, para convertê-la em objeto da ambição sem limites, da avareza e do protecionismo, acabava tombando por terra. Portanto, os pilares da antiga sociedade haviam desmoronado. Resultava, portanto, a necessidade de reforçar novamente aquela ideologia anterior, os laços anteriores, para que a sociedade pudesse recobrar a sua harmonia interna.
Um terceiro tema que vai aproximar conservadores e radicais, isto é, socialistas e comunistas, será o tema do urbanismo. Lembremos que, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, o espaço urbano se transforma radicalmente. Há uma grande descrição de Engels sobre o espaço urbano como aquele espaço no qual os indivíduos andam sempre agitados, uns ao lado dos outros, sem, no entanto, se cumprimentarem, como se cada um tivesse uma existência independente dos demais ou sem relação nenhuma com os demais. Portanto, uma terceira questão que brota é do urbanismo, ou seja, do caráter social da cidade. Antes do século XIX, observa Nisbet, a cidade, nos escritos humanistas, foi considerada como depositária de todas as graças e virtudes da civilização. Isto porque, se estes autores, antes do século XIX, viam aqueles núcleos urbanos como sendo aqueles núcleos das antigas comunidades, onde praticamente havia o trabalho artesanal e havia uma convivência bastante restrita no sentido de contato com outros coletivos urbanos naqueles espaços comunitários. Portanto, eles formavam uma ideia idílica do espaço urbano, isto antes do século XIX. Expressões de desagrado face à cidade, no entanto, começaram a surgir a partir do momento em que o espaço urbano tornou-se efetivamente aquele espaço da cidade moderna. Dirá Nisbet, resgatando aqui Montaigne nas Confissões, que o rechaço real da cidade, o medo a ela como força de cultura e os presságios relativos às afecções psicológicas que incumba, configuram uma atitude mental quase desconhecida antes do século XIX, porque antes do século XIX, a cidade era tida como um espaço harmônico. Já diferente era o quadro no século XIX, onde todos os parâmetros de existência cotidiana acabavam por se dissolver. Peguemos esta passagem na sua integralidade, uma vez que ela estabelece de modo preciso o contraponto entre a velha cidade e a nova cidade. Dirá Nisbet, a questão da Revolução Industrial colocou em pauta a discussão do urbanismo. Da mesma maneira que a situação social da classe trabalhadora chegou a ser, pela primeira vez, tema da paixão ideológica, também o foi o caráter social da cidade. Antes do século XIX, a cidade, ao menos na medida em que se ocupavam dela os escritos humanistas, foi considerada como depositária de todas as graças e virtudes da civilização. Às vezes encontramos expressões de desagrado frente à cidade, porém estas se dirigem não tanto à sua natureza e menos ainda à pobreza e sociedade que pode mostrar, quanto às distrações que proporcionam, em certas ocasiões, suas riquezas e sua vida intelectual mais ativa. Porém, o rechaço real da cidade, o medo a ela como força de cultura e os presságios relativos às afecções psicológicas que engendra, configuram uma atitude mental quase desconhecida antes do século XIX. A cidade constitui o contexto de quase todas as proposições sociológicas relacionadas com a desorganização, alienação e o isolamento mental, estigmas da perda de comunidade e pertencimento à medida em que avança o século XIX. Portanto, aquela leitura idílica anterior, aquela leitura idílica do passado, se dissolve para que se constitua aquela leitura mais realista do que é
a cidade do espaço urbano, ou seja, o espaço urbano como aquele no qual prevalece a desorganização, a alienação, o isolamento mental e os estigmas da perda de comunidade e de pertencimento. Para Nisbet, no começo, radicais e conservadores concordaram bastante no que se refere ao desagrado em relação ao urbanismo. Porém, à medida que transcorre o século XIX, não podemos menos que surpreender-nos ante o caráter cada vez mais urbano do radicalismo, ou seja, o pensamento socialista não vai renegar a cidade, mas verá na cidade uma conquista civilizatória, na medida em que a cidade aproxima os indivíduos e contribui para que, do contato entre eles, esses indivíduos pensem saídas progressistas para a vida social. Isso não quer dizer que é uma inevitabilidade, e sim uma possibilidade que o espaço urbano cria. Ele resgata, por exemplo, Nisbet vai resgatar, por exemplo, as ideias de Marx sobre a questão do urbanismo e da cidade. Dirá ele, Marx considerou o nascimento do urbanismo como uma bendição capitalista, ou seja, como algo benéfico, algo que devia difundir-se mais ainda no futuro, na futura ordem socialista. O caráter essencialmente urbano do pensamento radical moderno procede, em grande medida, de Marx e de uma concepção que relegou o ruralismo à condição de fator retrógrado. Portanto, em relação ao campo, a cidade é um avanço, uma vez que permite novos laços de sociabilidade. Tira o homem daquele isolamento mental que ele se encontrava quando habitava o campo. Engels, por sua vez, se angustiou ante a expansão do urbanismo, o isolamento do indivíduo. É, em todas as partes, diz Engels, o princípio fundamental da sociedade moderna, a lógica urbanística. Porém, em nenhuma se manifesta de maneira mais estrepitosa, evidente, este egoísmo mesquinho que no farrapo frenético da grande cidade. Podemos comparar suas palavras com as de Tocqueville, depois de uma visita a Manchester. Aqui está mostrando como que duas formas distintas de pensamento, uma progressista, outra conservadora, buscaram tratar o mesmo problema e muitas vezes viram este problema com os mesmos olhos. Dirá Tocqueville, aqui alcança a humanidade o desenvolvimento mais completo e brutal. Aqui faz seus milagres a civilização, e o homem civilizado se torna quase um selvagem. Os conservadores, dirá Nisbet, assinalam com insistência o grau em que a cultura europeia, desde seus ideais morais e espirituais até sua artesania, seus cantos e sua literatura, se haviam baseado nos ritmos da campina, da sucessão das estações, a alternância dos elementos naturais e a relação profunda entre o homem e o solo, como que o pensamento anterior ele estava preso a uma leitura idílica do mundo, uma vez que este mundo se transformava muito mais lentamente do que vai acontecer a partir da Revolução Industrial. Só cabe esperar desafecção e alienação do afastamento do homem destes ritmos e sua exposição às pressões artificiais da cidade. Ou seja, a cidade também desestrutura as subjetividades, desestrutura possivelmente também as psicologias individuais, à medida em que ela propõe ou que ela impõe novas formas de convivência coletiva. Convivência esta dada pela lógica do mercado, dada pela lógica do próprio capital. Se o radicalismo moderno é urbano em sua mentalidade, o conservadorismo, em troca, é em grande medida rural. Nisbet aponta ainda dois outros temas que se tornaram comuns, seja entre os conservadores e seja entre os socialistas e comunistas. Dirá ele, dois outros temas estiveram carregados de paixão
ideológica no pensamento do século XIX. São os temas da tecnologia e o tema do sistema fabril. Para Nisbet, estes dois temas influíam sobre a relação histórica entre o homem e a mulher, que ameaçavam ou prometiam fazer da família tradicional algo caduco. Tanto as transformações tecnológicas quanto a implantação do sistema fabril aboliram a separação cultural entre a cidade e o campo e possibilitaram, pela primeira vez na história, a liberação das energias produtivas do homem dos limites impostos pela natureza ou a sociedade tradicional. Isto porque, com a maquinaria, a centralidade ela se desloca do trabalho para a máquina, da manufatura para a grande indústria, do trabalho que dependia mais da habilidade manual para aquele no qual um autômato passa a realizar praticamente o produto na sua completude, na sua totalidade. Ambos os temas, a tecnologia e a fábrica, apontavam para a subordinação, no interior destas discussões, apontavam para a subordinação do homem à máquina, sua incorporação anônima ao regime implantado pela sirene da fábrica e o capataz, a proletarização de seu status. São tópicos que vão abundar, vão proliferar na literatura, tanto conservadora quanto socialista do século XIX. No caso de Marx, dirá Nisbet, Marx vislumbrou na máquina uma forma de escravidão e uma manifestação da alienação do trabalho. Identificou cada vez mais essa escravidão e essa alienação com a propriedade privada, muito mais do que com a própria máquina, ou com a da máquina como tal. Observemos que no capítulo 13 do Capital, que trata da maquinaria e da grande indústria, Marx destacará que a máquina não é boa nem ruim. É necessário que se olhe para o uso social que o capital dá para a máquina. É aí que está o problema, e não na existência da máquina em si. Nisbet observa que os conservadores desconfiaram da fábrica e de sua divisão mecânica do trabalho, como haviam desconfiado de todo outro sistema que parecesse dirigido a destruir o campesinato, o artesanato, tanto como a família ou a comunidade local. Era fácil ver no funcionamento da máquina uma forma de tiranizar a mente do homem e um instrumento para sua degradação moral. Aqui está lidando com a maneira como os conservadores abordaram o problema. Na aparência, havia entre o homem e a máquina uma transferência de força e destreza e de inteligência, cheia de maus augúrios para as criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. A máquina se convertia, assim, aos olhos dos conservadores, no símbolo perfeito do que estava ocorrendo nas mentes e a cultura humanas. Ou seja, a maquinaria sob controle do capital produz a degradação do trabalho. Daí a exigência de que seja superada a sociedade burguesa. A maquinaria, aos olhos dos conservadores, também produz a degradação do trabalho, razão pela qual é necessário avançar não em direção à sociedade comunista, e sim retornar às bases da sociedade feudal. Nisbet resgata aqui um outro pensador, as observações de Carlyle a respeito da maquinaria ou da tecnologia. Não só, dirá Carlyle, não só o externo e o físico são governados agora pela máquina, mas também o íntimo e o espiritual. O mesmo costume regula não já nosso modo de atuar, também nossos modos de pensar e de sentir. Os homens mecanizam sua mente e seu coração, tanto quanto suas mãos. Perderam a fé no esforço individual e na força natural de qualquer índole que fosse. E prossegue ainda Carlyle. O mecanismo que deitou raízes nas fontes mais íntimas e primárias das convicções do homem e que eleva, desde ali, inúmeros ramos que cobrem toda a sua vida e sua atividade,
trazem alguns frutos, mas, sobretudo, frutos envenenados. E aqui Nisbet conclui com uma passagem também de Tocqueville, que era a leitura conservadora sobre o industrialismo. Tocqueville via na máquina e na consequente divisão do trabalho, instrumentos de uma degradação mais espantosa que todas as outras que ocorreram com o homem ao longo das épocas passadas de tirania. Todo o posto na máquina, sob a forma, tudo aquilo que era posto na máquina, sob a forma de destreza e direção, retirava a essência do homem, retirava ao trabalhador a sua essência enquanto homem, debilitando-o, subordinando-o, estreitando sua mentalidade. A arte avança, o artesão retrocede. Portanto, a máquina avança, a criatividade do trabalho retrocede. Vemos, pois, como perspectivas distintas podem se aproximar da mesma maneira a um tema, no entanto, apontando para saídas bastante distintas. É este o esforço que Nisbet procura trazer aqui, nesta passagem de seu texto, que está no seu livro Formação do Pensamento Sociológico. Discutimos aqui o item Os Temas do Industrialismo. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho, contribuindo assim com a formação das jovens gerações de estudantes e também com as jovens gerações de pesquisadores. E sempre lembrando que olhamos também em nossos vídeos para a possibilidade deles serem incorporados pelos trabalhadores em seu processo de reflexão. Até uma próxima.